A morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, atingida por uma arma de fogo no set de filmagem do filme Rust, reacendeu um debate importante sobre a segurança em sets de filmagem. Mas 20 anos atrás, Hollywood já tinha perdido um grande ator em outro acidente com arma de fogo. Brandon Lee no set do filme O Corvo. Recentemente, as duas histórias tiveram desdobramentos. O Corvo vai ganhar um remake confirmado para estrear em junho desse ano, e o filme Rust teve uma pessoa presa responsabilizada pela morte da diretora de fotografia. Então, pegando esses dois fatos, eu decidi vir aqui contar para vocês tudo sobre esses dois casos. Como aconteceram, quais as similaridades e diferenças entre eles e os desdobramentos de cada um. Fica comigo porque tem muita coisa para comentar, opiniões diferentes sobre a mesma situação e eu quero muito saber o que você acha. É polêmico. Mas antes de começar, deixa só me apresentar rapidinho. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias e análises do mundo do cinema e da TV, toda semana com novos temas pra gente desenrolar. Já se inscreve para não perder nenhum vídeo e comenta o que mais você gostaria de ver por aqui pra gente construir esse espaço juntos. Bora pro papo! Antes de te contar detalhes do set de filmagem do filme Rust, em que o ator Alec Baldwin acidentalmente disparou uma arma que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, vamos voltar lá para os anos 90 para entender que esse não foi o único caso. Em 31 de março de 1993, o ator Brandon Lee, sim, filho do Bruce Lee, foi acidentalmente baleado enquanto gravava uma cena do filme O Corvo, do diretor Alex Proyas. E assim como o pai, ele morreu ainda muito jovem, deixando um mistério muito grande sobre essa família. Só um parênteses, pra quem não sabe, o pai dele, o Bruce Lee, foi encontrado morto no seu apartamento só com 32 anos e várias teorias foram criadas do que teria causado a morte dele. E só agora, em 2022, novos estudos apontaram uma condição chamada hiponatremia, causada por excesso de líquidos no corpo que o rim dele não conseguia expelir. Enfim, o pai morreu repentinamente aos 32 anos e o filho, Brandon Lee, aos 28, de forma trágica. Ele já tinha atuado em outros filmes antes, mas O Corvo era o filme que realmente teria dado o pontapé inicial na sua carreira. Ele era o personagem principal num filme blockbuster de ação, tinha tudo para ter um futuro brilhante na carreira a partir disso. No filme, ele interpreta o Eric Draven, um rockstar assassinado que retorna dos mortos para se vingar da gangue que matou ele e a namorada. E como ele volta dos mortos, a cena da morte do personagem é essencial para o arco dramático desse filme. E ela foi guardada para os últimos dias de gravação. A cena deveria ser simples. O Brandon Lee tinha que passar por uma porta carregando uma sacola de compras e um outro ator chamado Michael Massey ia atirar contra ele a cerca de 4 metros de distância, mais ou menos, usando uma arma carregada com balas de festim. O que é isso? É como uma bala normal, mas modificada para não ter o projétil, que é aquela ponta perfurante que é disparada quando apertado o gatilho. Então ela tem a pólvora que queima dentro do revólver, causa faíscas e o barulho, mas nenhuma munição é disparada da arma. Mas no caso do Brandon Lee, tinha uma bala falsa dentro do revólver, que tinha sido usada numa cena anterior. Vou explicar. Aparentemente tinha um pedaço de projétil que se alojou no cano da arma durante essa cena filmada dias antes, na qual foi usada uma bala como uma bala de verdade, só que sem a pólvora. É um truque que também é usado para passar verdade em algumas cenas. Essa arma não foi inspecionada entre uma cena e outra e quando disparada, liberou esse projétil que estava no cano. Quando eles estavam ensaiando e o Michael Massey disparou a arma, o Brandon Lee foi atingido no estômago e caiu já inconsciente. O diretor gritou "corta", provavelmente para gravar de novo, porque ele cairia de verdade na cena, então as pessoas não perceberam de cara. Mas ele não levantou. Quando eles perceberam, o Brandon foi levado às pressas para o hospital, passou por cirurgias, mas não resistiu. O médico concluiu que os ferimentos eram consistentes com um ferimento de bala. E no raio-x realmente dava para ver um objeto de metal alojado na coluna dele, que por isso foi classificado como um tiro acidental. Ninguém foi considerado culpado pela morte do Brandon Lee, apesar de com certeza ter havido ali uma negligência naquele set, né, gente? Essa arma não foi inspecionada, tinha um projétil dentro dela. Mas ninguém foi acusado pessoalmente e nem a produtora do filme foi considerada responsável. A produção do filme, obviamente, foi paralisada naquele momento, foi uma situação muito chocante, um ator muito jovem que tinha muito o que brilhar ainda.
Meses depois, a equipe decidiu finalizar o filme como uma homenagem ao Brandon Lee e foram usados alguns truques de sobreposição de imagem, montagem e o próprio dublê dele para cenas que faltavam. Inclusive, tem uns rumores por aí de que a cena em que ele morre teria sido usada no filme, mas isso não é verdade. É tudo truque. E uma curiosidade aleatória é que esse dublê dele é o Chad Stahelski, que hoje é o diretor da franquia John Wick. O ator que deu o disparo, Michael Macy, falou anos depois sobre como ele nunca conseguiu superar completamente o que aconteceu. E eu não consigo nem imaginar, gente, como que supera um negócio desse. Something that I'm gonna live with. It's taken me took me the time it took to be able to not so much put it in perspective, but to be able to move on with my life. A posição dele é a mesma do Alec Baldwin, que no caso recente do filme Rust, também foi quem apertou o gatilho que causou a morte de uma pessoa, no caso a Halyna Hutchins. Mas diferente do que aconteceu no filme O Corvo, em que ninguém foi responsabilizado, nesse caso o Alec Baldwin está sim sendo processado e vai ser julgado em julho desse ano. E outras pessoas já foram responsabilizadas. Mas vamos do começo. Rust é um filme de faroeste criado pelo próprio Alec Baldwin junto com o diretor Joel Souza. Então, além de atuar no filme, o Alec Baldwin é também um dos produtores. O set do filme foi montado em Santa Fé, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, numa locação de cinema que já foi cenário de mais de 150 filmes, chamada Bonanza Creek Ranch. Esse cenário bem familiar de faroeste que a gente vê no cinema americano. E segundo o IMDb, o filme contaria a história de um menino órfão de 13 anos, obrigado a cuidar dele mesmo e do irmão mais novo depois da morte dos pais no Kansas em 1880. Ele foge com o seu avô depois de ser condenado à forca pelo assassinato acidental de um fazendeiro local. Então, na manhã do dia 21 de outubro de 2021, que seria o 12º dia de filmagem, a equipe se reuniu depois do almoço para ensaiar uma cena de um tiroteio que aconteceria dentro de uma igreja. Para cuidar das armas em um set de filmagem, você tem uma pessoa especializada e responsável só por isso, que é o armeiro, que em teoria é a única pessoa a manusear as armas antes de entregar para o ator, é a pessoa que checa tudo. Ok. Nesse filme, a armeira era uma mulher chamada Hannah Gutierrez Reed. E segundo relatos, ela colocou 3 armas que seriam usadas nas filmagens em um carrinho. Uma arma de plástico que não podia disparar munição real, uma arma modificada que não disparava munição nenhuma e uma réplica de um revólver Colt 45. Essas armas foram brevemente verificadas pela Hannah e depois entregues para um diretor assistente chamado David Halls, que pegou o revólver Colt 45 no carrinho e entregou na mão do Alec Baldwin para ele ensaiar. Antes de entregar a arma, ele ainda falou: "Essa é uma arma fria", o que significa que é uma arma sem munição real. Essa cena que eles estavam ensaiando era uma em que o personagem do Alec Baldwin pega a arma do coldre e aponta pra frente a menos de 1 metro de distância, assim, da câmera. Era uma cena bem de perto, um detalhe dessa arma. E a equipe, então, se preparou pra ensaiar. Era um ensaio de marcação, em que eles dizem, tipo, olha, a câmera vai ficar aqui, posiciona a arma virada mais pra cá, não, mais pro lado, mais pra cima. Posicionamento. Ao lado da câmera, olhando por um monitor, estava então a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, um operador de câmera e o diretor, Joel Souza, do lado dela. E nesse momento, a Halyna, vendo a imagem, falava para o Alec Baldwin como ele devia segurar a arma, etc. E ele contou que no fim, para fazer o plano que eles queriam, a arma ficava apontada diretamente para onde ela estava. Nisso que ele tirou a arma do coldre, falando, vou fazer assim, pode ser? A arma disparou uma única vez, atingiu a Halyna Hutchins no peito e ainda pegou o braço do diretor Joel Souza. Fez um barulho muito alto, os dois caíram no chão e o Joel começou a gritar muito alto. Nesse momento, ninguém ainda tinha processado a ideia de que uma bala real tinha atingido eles. Teve um caos, chamaram socorro, isolaram a igreja e só quando a bala foi removida do braço do Joel é que eles souberam que de fato era uma bala de verdade. A Halyna caiu no chão, ainda consciente, e ficou sendo atendida por cerca de 40 minutos dentro da igreja, sem que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Corporal, I need you to know who's in charge. Everybody stops what they're doing right now. This is a crime scene. E quando ela foi levada, diziam que ela ainda estava estável. Ela foi levada de helicóptero às pressas para o hospital. E o Alec Baldwin contou que quando ele terminou de dar o seu depoimento para a polícia,
eles avisaram que a Halina, infelizmente, não tinha resistido aos ferimentos. E é quando ele sai no estacionamento em desespero e liga para a esposa para contar o que tinha acontecido. E a gente teve aquela sequência de fotos que foi muito impactante de ver. A Halina Hutchins tinha 42 anos quando foi morta, era casada com Matthew Hutchins e tinha um filho de 9 anos. O Alec Baldwin contou a sua versão dos fatos numa entrevista que tá no Star Plus, num especial chamado Alec Baldwin Unscripted. Recomendo que você assista depois desse vídeo, mas muita coisa aconteceu desde que ele foi feito, então fica aqui para eu te atualizar. Diferente do caso do Brandon Lee, em que ninguém foi indiciado e não teve nenhuma grande investigação por trás do caso, que foi tratado como um acidente fatal, aqui no caso de Rust foi sim aberta uma investigação que está até hoje em andamento. Durante a investigação, membros da equipe técnica contaram que tinham muitos problemas desde o início da produção e que eles não se sentiam seguros no set do Novo México. Primeiro, porque além de serem cerca de 12 horas de trabalho, o tempo de deslocamento até o set era muito longo, então as pessoas já estavam cansadas antes mesmo de chegarem lá. E presta atenção nisso! Horas antes daquele disparo, um assistente de câmera chamado Lane Lupper e outros membros da equipe pediram demissão e foram embora do set em protesto pelas más condições de trabalho. O que ele alegou na sua carta de demissão foi procedimentos fracos em relação à Covid-19, lembrando que essa gravação aconteceu em 2021, hospedagem muito longe do set de filmagem, como eu já comentei, e especificamente segurança com armas, falta de ensaio, falta de preparo da equipe para o que estava sendo feito lá. Gente, ele ainda contou que tiveram poucas reuniões de segurança e que as reclamações sobre isso foram ignoradas. Ele disse que os boletins de segurança, que são manuais sobre como operar os equipamentos de forma segura, foram ignorados e não foram entregues junto com outros documentos que a equipe recebe e geralmente isso vem junto. E na carta de demissão, ele ainda falou que as cenas de tiro no set eram gravadas muito rapidamente, meio soltas, e ainda falou que tiveram 2 descargas acidentais de arma e um explosivo de efeitos sonoros que explodiu perto da equipe entre takes. A produção de Rust negou essas acusações feitas por ele, mas que o pessoal pediu demissão e foi embora é fato. E uma outra fonte falou com a revista People sobre a armeira, a Hannah Gutierrez Reed, e disse que tinham muitas red flags, bandeiras vermelhas, que foram ignoradas no trabalho dela. Ela deixava as armas soltas num carrinho, muitas vezes sem nenhuma vigilância, onde qualquer pessoa podia pegar e mexer. Tem até essa foto que foi enviada para People das armas ali no meio de uma bagunça no carrinho. O fato é que Hannah Gutierrez Reed foi condenada em abril desse ano. Olha quanto tempo passou de processo e investigação desde 2021. Mas agora ela foi condenada a 18 meses de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E essa é a pena máxima possível para esse caso. A juíza responsável ainda disse que se não fosse por ela, a Halina Hutchins estaria viva, o marido teria sua esposa e o filho teria uma mãe. Que ela é responsável por transformar uma arma segura em uma arma letal. A defesa dela diz que ela está sendo usada como bode expiatório de um problema que é, na verdade, de toda a produção do filme, pelas falhas de segurança na administração desse set de filmagem. O David Halls, o assistente que entregou a arma, também foi acusado e condenado a 6 meses de liberdade condicional por uso negligente de arma mortal. Ele nem contestou a acusação. E o Alec Baldwin também está sendo acusado. Então, sim, as 3 pessoas diretamente envolvidas na morte foram julgadas. A responsável pela arma, a que entregou a arma e a pessoa que disparou o gatilho. O julgamento do Alec Baldwin por homicídio culposo está marcado para o dia 10 de julho desse ano. E isso já está rolando há um bom tempo. Ele chegou a ser acusado e teve as acusações retiradas ano passado. Ele alegava que nunca chegou a apertar o gatilho e que a arma disparou sozinha. E na época, essas acusações foram retiradas depois que uma investigação sugeriu que a arma podia sim ter sido modificada e teria disparado sozinha. Ok, se livrou. Mas aí o FBI fez um teste independente desse revólver que foi usado e disse que não tinha nenhuma modificação nele e que esse modelo não dispararia sem que alguém puxasse o gatilho. Então a grande questão em cima do Alec Baldwin foi ter apontado a arma e disparado esse gatilho. Uma coisa que na entrevista que ele deu pro Star Plus, ele mesmo diz que sempre falaram que quando você recebe uma arma cenográfica, mesmo sendo falsa, você nunca dispara o gatilho. I would never point a gun at anyone and pull a trigger at them, never. Never. That was the training that I had. You don't point a gun at me and pull the trigger. On day 1,
of my instruction in this business, people said to me, never take a gun and go click, 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 because even though it's incremental, you damage the firing pin on the gun if you do that. Don't do that. Aparentemente foi disparado sim, e no dia 10 de julho ele vai ser julgado novamente e a gente vai saber aí se ele vai ser considerado culpado ou inocente por homicídio culposo. Calma que não acabou, mas qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês consideram ele culpado ou inocente? Me conta nos comentários. De cara, ele não seria acusado por homicídio culposo. Foram oferecidas as mesmas condições que para o Dave Hall, liberdade condicional por uso negligente de uma arma de fogo, que eu considero uma acusação justa, sinceramente. Mas aí vem o babado. A Variety teve acesso ao processo e a promotora do caso, Carrie Morrissey, contou que os advogados do Alec Baldwin falaram: ah, beleza, vamos aceitar esse acordo então. Ele confessa que fez uso negligente da arma, cumpre essa condicional e pronto. Mas parece que, enquanto isso, eles abriam um processo civil contra os promotores e o estado do Novo México, que eles estavam bolando um plano ali para limpar a imagem do Alec Baldwin e que, além desse processo, o plano incluía pressionar testemunhas do caso a falarem em um documentário que ele planejava fazer sobre a Halyna Hutchins. E que era, na real, uma grande estratégia de PR, relações públicas, para limpar a imagem dele. Que nesse momento, a promotora desistiu dessa oferta e preferiu levar o caso ao grande júri, e é o que vai acontecer no dia 10 de julho. Ela falou que aprendeu algumas lições difíceis com os advogados do Alec Baldwin, mas sinceramente eu não sei o que ela esperava lidando com grandes atores de Hollywood. Pode esperar que ainda vem muita estratégia de mídia nesse julgamento do dia 10, gente. Hollywood, eles não dão um passo sem uma estratégia de relações públicas. E ele vai fazer o possível para se defender, né, gente? E para esses caras, a opinião pública conta muito, e pode ser até decisivo para uma condenação. Não assistiu o caso do Johnny Depp não, minha filha? Achei um pouco ingênuo ela pensar que seria diferente. Até se você assistir essa entrevista que ele deu no Star Plus, é uma tentativa de tirar o dele da reta, sim. Mas então, sobre o caso, vamos lá. Eu confesso que acho uma situação muito difícil, porque eu entendo que não era o trabalho do Alec Baldwin checar a arma. Acho que essa responsabilidade não tem que cair sobre o ator de jeito nenhum. Agora, se ter puxado o gatilho foi negligência, eu nunca operei uma arma de fogo, mas se o próprio Alec Baldwin disse na entrevista lá que ele sabe que não se deve puxar um gatilho, muito menos quando tá apontado para uma pessoa, e essa pessoa foi morta, sabe? Por uma arma que ele disparou. That was the training that I had. You don't point a gun at me and pull the trigger. Então, se esse for o caso, eu acho sim negligência. Homicídio culposo talvez seja um exagero, o melhor seria uma negligência no uso da arma? Talvez, mas assim, tem um ponto que eu acho importante, que é de que o Alec Baldwin também é um dos produtores do filme. Então ele é sim responsável pela segurança dentro de um set de filmagem. Eu acho que a produtora do filme, inclusive, deveria estar sim sendo responsabilizada, e todos aqueles casos que as pessoas denunciaram para as revistas tinham que ser investigados também. O marido da Halyna Hutchins chegou a processar a produtora Rust Movie Productions, mas eles entraram em um acordo e o processo não seguiu. Mas assim, enquanto a gente aponta o dedo só para as pessoas específicas, fica parecendo que foi o erro de uma pessoa só, quando na verdade é um erro da forma como Hollywood trabalha com armas de fogo em sets de filmagem. Essa negligência da Hannah Gutierrez de deixar a arma num carrinho não era nem para acontecer. Quais são os protocolos da produtora em relação a isso? Quem tá fiscalizando isso, entende? Ah, é uma produção de baixo orçamento. Ok, mas você escolheu colocar armas de fogo nesse set. Deveria vir um combo enorme de protocolos de segurança obrigatório, sabe? Eu pesquisei se tiveram grandes mudanças nos sets depois disso, e o que eu achei foi, tipo, um grupo de armeiros e aderecistas em Hollywood que elaborou, junto com produtores, um programa de treinamento mais aprofundado, tipo uma oficina de 8 horas que pode ser feita por produções sindicalizadas ou não. Alguns sets estão optando por fazer mais efeitos na pós-produção, efeitos digitais, ao invés de usar os disparos reais. O uso de armas também está sendo anunciado para que todo mundo no set saiba, tipo, ó, nesse momento tem uma arma no set, ela vai ser utilizada. Muitos atores vão querer começar a checar essas armas, o que assim, não é responsabilidade deles. Mas agora que o Alec Baldwin vai enfrentar essas acusações, acho que muitos não vão querer nem manusear armas de fogo nunca mais. Mas entende que eu encontrei mais esses relatos isolados e não tipo um plano de ação envolvendo grandes produtoras, sindicato, nada disso. As gravações de Rust foram retomadas 1 ano e meio depois da morte da Halyna Hutchins. E lembra que eu falei que o marido dela tinha feito um acordo com a produtora?
Pois então, agora ele é produtor executivo do filme e vai ter acesso aí à parte dos lucros do projeto. Ele disse que acredita que a morte dela foi um acidente terrível e ele é grato aos produtores e à comunidade do entretenimento que se uniram em um tributo no último trabalho da Halyna Hutchins. O Alec Baldwin chegou a postar uma imagem no último dia de filmagem e ele foi bem criticado na internet, muita gente entendeu como um post insensível e o próprio filme ser finalizado é uma coisa que divide opiniões também. Em O Corvo, o caso que a gente comentou no início do vídeo, chegou a acontecer a mesma coisa. Não na finalização do filme, mas agora com esse remake 20 anos depois. O diretor do filme original chegou a fazer um post nas redes sociais, que depois ele apagou, querendo dizer que não concordava muito com uma regravação do filme. O Corvo não é apenas um filme. Brandon Lee morreu fazendo isso. Ele foi finalizado como uma prova do seu brilho perdido e perda trágica. É o seu legado e é assim que deveria permanecer. Vocês acham que tudo bem fazer um remake, tudo bem o Rush ser lançado, ou vocês são da opinião de que essas histórias tinham que ficar esquecidas, que é um desrespeito com a tragédia? Me contem. A minha opinião sobre as pessoas, como eu já falei, é de que eu acho sim que elas têm que ser responsabilizadas de alguma forma. Mesmo sendo um acidente, mesmo sem ter a intenção de machucar ninguém. Uma pessoa foi morta num caso em que há sim muita negligência por trás. Então simplesmente passar e sair como um acidente batido ali, ai, aconteceu, como foi o do Brandon Lee, acho errado. E sobre os filmes, eu entendo as obras serem finalizadas, afinal o trabalho de muita gente está envolvido ali. Existem contratos, existem burocracias, existe um capitalismo girando. E existe também um interesse bem mórbido do público que vai atrás dessas produções e vai querer assistir justamente pela tragédia. Então, no fim das contas, isso pode até atrair mais público. Do tipo, vamos lá assistir o filme em que o Alec Baldwin matou a diretora de fotografia, sabe? E vou dizer, não, imagina, eu não assistiria de jeito nenhum, acho um desrespeito? Me fala com convicção de que você não assistiria. Existe um interesse nosso muito grande por essas histórias, não à toa o true crime é um gênero que cresce cada vez mais. E se a família da Halyna Hutchins, que com certeza são as pessoas mais atingidas, estão de acordo com a produção, acho que não tem muito por que eu estar contra, sabe? Eu acho que uma coisa seria se tivesse rolando uma briga na justiça e o marido não quisesse que o filme fosse finalizado de jeito nenhum, achasse um desrespeito. Não sei, ao mesmo tempo acho bem mórbido eles voltarem pra aquele lugar e gravarem e essa foto do Alec Baldwin, tipo... mas... Difícil. Me conta o que vocês acham. Muito obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo.